Olá, gente. Tudo bem? Vamos conversar então agora sobre os caminhos da Terra. Também tem algumas diferenças regionais. Como é que é isso? Se nós vamos falar do Sul e Sudeste, a gente nota que existe uma boa malha rodoviária. Existem várias estradas, BR e as também estradas estaduais. Essas estradas dão acesso bem perto da maior parte das aldeias indígenas. E muitas vezes tu tem que andar 300, 400 metros, como por exemplo na aldeia Estiva, Nhundã, aqui em Viamão, que pertence ao município que pertence à Grande Porto Alegre. Então, facilmente tu chega nessa aldeia e 200, 300 metros de estrada de chão, tu já estás na unidade básica de saúde indígena. Se tu pensares em outras aldeias aqui que ficam mais em Itapuã, que é outra localidade, e mais no Cantagalo, já é um pouquinho difícil. São alguns quilômetros de estrada de chão, onde tu tem uma certa dificuldade em dias de chuva para chegar lá, mas não é algo muito ruim. Então, a mesma coisa tu vê assim no Sudeste. Tu pensa na terra indígena Rio Silveira. Ela fica entre os municípios de Bertioga e São Sebastião. E ali na praia, então existe todo um bom acesso. E quando tu chega para a entrada da aldeia, para entrar lá em direção à aldeia, tu tem uma estrada vicinal de chão batido, que vai lá, inclusive, onde tem casas de pessoas que residem ali. Então, tu tem uma certa dificuldade, mas não tanto. E outros lugares, bem dizer, é na beira do asfalto. Então, é fácil tu levar os medicamentos, é fácil tu levar material médico hospitalar. As pessoas não precisam permanecer lá na unidade básica de saúde ou no polo base durante dias. Ela volta para sua residência, no outro dia vem novamente trabalhar. E aí a gente nota, né, que aqui já é a terra indígena Rio Silveira, que eles têm uma mata, é uma mata atlântica, e tem uma área grande, e são 5 aldeias que estão distribuídas na terra indígena. E alguns conservam suas casas tradicionais e tem algumas características. Eles conseguem ter uma boa plantação de palmito jussara com um sistema de agrofloresta. Então é outro tipo de conhecimento que eles têm. Eles não só buscam lá na floresta, como eles plantam dentro da floresta, utilizam esse sistema de agrofloresta que eles aprenderam. E aí, então, gente, eles mantêm, por exemplo, a sua pagelança, eles têm a sua casa de reza e tem essas plantações de palmito por aí. Então, é um outro nível de, vamos dizer assim, de solicitação de auxílio e de cuidado de saúde. É bem diferente de alguns grupos que não têm muito contato. Então, eles já têm uma história, uma longa história, e sabem muito do que eles precisam. E
Tudo vai mudando um pouquinho quando tu vai para a região da Amazônia, onde, por exemplo, afastado de Boa Vista, em Roraima, tu tem a CASAI, a Casa de Saúde Indígena, que pertence ao DCI Yanomami. Essa CASAI é constituída de vários prédios, e esses prédios são meio que interligados, ficam um pouquinho distante do centro da cidade, e tem uma peculiaridade, é que quando uma pessoa está doente e vem para ser tratado na CASAI, se é um idoso, seus netos normalmente acompanham o avô, a avó. Ou se é uma criança, os pais acompanham. Então, além dos pacientes que tu tens atendendo aqui, que são cerca de 200 e pouco, 300 pacientes, tu tens também, parando por ali, os acompanhantes dos pacientes. E isso é cultural, eles não deixam de cuidar, de vir cuidar. Então, aí, às vezes, essas pessoas também adoecem porque elas estão retiradas da sua comunidade temporariamente para atender uma demanda de um parente. E aí a gente vai vendo que essa CASAI, pelos seus vários edifícios, tu tem que ir caminhando, né? Tem até uma proteção aqui para a questão da chuva, e também tem áreas que são específicas para uma determinada etnia. Por exemplo, os Iekuana têm essa casa aqui onde eles põem as suas redes e ficam aí. E aí eu tenho que conhecer também se existe, por exemplo, uma rivalidade antiga entre um povo e outro. Então tem que saber, inclusive, os horários, como é que funciona cada uma das culturas. Então a gente vai vendo que é imensa essa CASAI, talvez seja maior, tem uma área de atendimento com consultórios bem extensa, onde então tu tem uma farmácia que é bastante grande e que tem uma lista de atividades, um rol de atividades muito grande e possibilidades de. Então, tu tens que ver nesses locais como que tu podes diminuir erros de medicação, como tu pode facilitar a vida dos trabalhadores da saúde e dos próprios pacientes. E aqui, inclusive, tu pode, já que ele fica alguns dias, tu poderia fazer um determinado atendimento com educação à saúde. Então, isso seria importante. Mas tem que cuidar também a questão das línguas indígenas. Então, é bem importante se conhecer que o medicamento chega mais rápido, está perto do DCEI, perto da central de abastecimento farmacêutico. Então, tudo bem, se vem por terra e vem um caminhão, larga tudo aí. Também eu tenho que pensar que quando vamos, por exemplo, para um polo base, diferente aqui, nós vamos falar do polo base de Humaitá, que é no Amazonas, eu também tenho um bom acesso por rodovia. E aí, então, a maneira de construir, vocês viram lá o tipo de construção, para quem já viu o que é no meio da selva, na parte que se chega por via aérea, se tem dificuldades nas construções. Vocês vejam o primor desse consultório, onde uma colega nossa está atendendo um casal de Pirahã. E nesse caso aqui é o homem que fala mais, porque ele sabe se comunicar e dizer
se comunicar da forma que ele consegue. E ele consegue dizer algumas coisas. E junto, aqui não aparece na foto, estava a enfermeira que vai lá que atende os pirahã. E aí ela estava ajudando nesse diálogo. E vejam que dentro do consultório eu já tenho medicamentos para fornecer. Então tudo se torna mais fácil quando eu tenho essa questão aí de uma infraestrutura um pouco melhor. E nesse polo base, a gente tem uma tremenda de uma organização onde para cada uma das aldeias ou das unidades básicas de saúde se tem os prontuários dos pacientes. Então, aqui eu posso acessar muito bem e ver o que está acontecendo com a saúde dos pacientes, quais são os medicamentos que toma, quem é que está atendendo, quando é que atendeu, se ele foi para uma casais, se foi para um hospital, e aí então vou atendendo ele. Já assim, saindo dali do polo base de Humaitá, para ir na terra dos Parintintim, na aldeia Traíra, já é um pouco diferente, porque por via terrestre eu já tenho que primeiro atravessar de balsa, porque é isso que às vezes existe, então o rio tem que estar em condições para que eu atravesse, e de carro, então o carro vai lá para vocês verem que já tem uma estrada de areia, e é isso. Aqui às vezes é um barral, tem que ser um carro com tração 4x4 e chove e ficam os medicamentos na caçamba. Então já tem que ver como é que se leva esses medicamentos, não é num caminhão. Então aqui já tem que pensar como é que eu vou fazer. E muitas vezes, e para algumas unidades básicas de saúde, existe o alagamento da estrada. Então, não pode ser qualquer 4x4. Tem que ser uma que eu possa transitar por áreas alagadas. Aqui se leva o quê? 2 horas depois de atravessar o Rio Madeira, aí eu levo umas 2 horas por estrada de chão até chegar à aldeia dos Parintintim. Essa aldeia, a aldeia Traíra. Eles têm outras aldeias. E aí, então, nós estamos vendo aqui a chegada à aldeia Traíra, onde vocês veem à esquerda existe um coreto, e lá está o posto de saúde, aqui também tem outra área da saúde. Aqui tiveram um problema com um telhado, e nessa aldeia, por exemplo, chegando para fazer um diagnóstico, se nós nos reunimos com a comunidade, com as lideranças, aqui no Coreto. E aí, conversando sobre a saúde em geral e doenças, a liderança colocou muito bem que a grande preocupação que existe o tratamento para os doentes crônicos, tu tem hipertensos, tu chega a ter diabéticos, e tem outras doenças por ali, não muito doenças infecto-contagiosas, e que agora o que eles querem é prevenção de doenças. Olhem só, eles estão discutindo a prevenção de doenças e a promoção da saúde. E aí, então, tu vê que, pelo o conhecimento que eles travaram em cima do nosso conhecimento, eles têm exigências. Eu já vi aqui, participando com os guaranis, Guarani, sobre o que eles faziam. Na década de 80 do século passado, eles ainda se moviam da sua aldeia
até uma região mais ao norte do Rio Grande do Sul, onde tinham plantas medicinais que eles poderiam fazer prevenção de doenças. Hoje em dia, eles não conseguem mais viajar, e foi toda a aldeia até esses locais, onde foi feita por uma senhora idosa lá, sessões de pagelança e de preparo para o inverno. Aqui, eles não têm mais, às vezes, condições de ter tudo que eles tinham antigamente, que poderia ajudar os parentintim a não ter doenças. E agora tu tem outras doenças, as doenças da nossa civilização. E aí, então, tu vê, eles moram nessas casas e muitas delas têm algumas plantas medicinais, onde eles fazem a sua automedicação. Eles se cuidam, eles sabem o que eles podem cuidar. Então, eles têm um conhecimento que é disseminado entre eles e que tu tens que respeitar. E até que tu tem que aprender. As senhoras que me mostraram as suas plantas, às vezes tu nem nota, porque parece que é natural ali do mato. E não, ela plantou, ela arrumou no bosque as suas plantas medicinais. E com orgulho mostrou o que ela tinha e o que ela fazia. E outra e outra. Então, esse tipo de questão eu tenho que estar preparado para ver e conhecer e respeitar esse conhecimento. E com os Guarani, quando eu viajei, eu fui com eles até esse local onde eles foram, perto de São Miguel das Missões, onde eles foram se preparar para o inverno, e aí eu fui convidado a tomar os chás, tomar um banho de ervas, até ali me foi permitido ser, de certa forma, abençoado lá pela pajé, e aí depois se retornou. E aqui, então, também existe uma determinada cultura que envolve esses cuidados à saúde. Então, tu chega e tu tens que compreender isso. E agora, tu olhas, tu fica pensando, sim, mas e o resto como é? É muito bom, porque tu tens lá uma agente indígena de saúde que tentou e fez o curso de técnica de enfermagem para poder trabalhar melhor, assistir melhor as pessoas da sua comunidade. E aí, então, ela organiza muito bem os prontuários e os medicamentos, ela visita as pessoas em casa e tem algumas ainda dificuldades que poderiam ser melhoradas se fosse dado um maior apoio para ela e uma formação como agente indígena de saúde. Então, ela organiza, sabe o que tem ali, conhece as pessoas, sabe até às vezes assim, essa pessoa é muito nervosa, então às vezes ela não toma direito os medicamentos, então ela conhece até as possibilidades de adesão e não adesão, e os alimentos, e como é que é por ser da cultura, quais são os tabus alimentares por certas épocas do ano. Então, essa questão é muito importante de se conhecer e ver. Os medicamentos chegam aqui, tá, ela organizou, e vem cá, eu posso ajudar para organizar melhor? Para que não haja erros de medicação? Todos os vidrinhos que são parecidos eu vou deixar no mesmo local, um do lado do outro, só muda o nome? Como é que eu vejo as doses que chegam lá preparadas e individualizadas? Será que ela não poderia fazer, já que ela tem acesso aos prontuários, fazer uma melhor controle, verificar se não tem erros? Então, existe muita coisa aqui,
tá? E assim, ó, como ela é técnica de enfermagem, ela sabe medir a pressão arterial. Será que se eu não posso estar toda hora lá, eu não poderia saber dos resultados, verificar se realmente ela tem uma boa técnica? E se o aparelho dela eu ajudo a validar, e aí então ela pode fazer um bom de um trabalho? Vejam que por via terrestre, muita coisa facilita a vida do farmacêutico e mesmo a supervisão dos locais, diferentemente de outros locais onde o acesso é muito difícil. Então, gente, pensem, a aldeia Traíra está toda ela super funcionando, tudo bem planejado. Talvez eu possa aperfeiçoar isso. Então vocês vejam que o nosso trabalho é muito grande, é bonito e traz efeito. Ele pode ser muito efetivo, trazer vários resultados terapêuticos, mas isso depende de toda a nossa atividade e o amor aos povos indígenas, porque tem que gostar, tem que saber que tem dificuldade, tem que saber que nem sempre eu vou saber tudo. E em alguns momentos estou lidando, estou entrando em uma área totalmente desconhecida. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado.